Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 5, do verso 1 até o verso 3. A segunda mensagem do tema sobre o Sermão do Monte, e diz assim a palavra do Senhor: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler mais uma vez? Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Senhor, aplica a Tua palavra em nossos corações, que nós possamos estar com os corações abertos, a mente aberta, para receber de Ti, Senhor Deus. Que o Teu Santo Espírito venha falar conosco, e nós possamos estar prontos para ouvi-lo, Senhor Deus. Seja conosco, é que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem para a nossa meditação é a motivação do Sermão do Monte. A motivação do Sermão do Monte. Nós já começamos a falar e a meditar sobre esse sermão magnífico do nosso Senhor Jesus Cristo, e para nós irmos ao Sermão do Monte, nós temos que ter a motivação certa. Se a motivação não estiver correta em nossos corações, nós não entenderemos e não receberemos o Sermão do Monte, e ele não ficará semeado em nossos corações. Necessitamos subir ao monte para aprender do nosso Senhor, e nós necessitamos também descer do monte para ensinarmos e transmitir o ensinamento que aprendemos para a nossa geração, para aqueles que estão em volta. Mas, meus irmãos, para meditarmos nas palavras do Senhor, demanda que cada um de nós venhamos nos preparar mais. É necessário e exige a cada um de nós aplainar as nossas vidas, preparar o terreno da nossa vida, para que o Sermão do Monte possa ser semeado e assim germinar com propriedade. Existe uma preparação em nós, para que nós possamos estar prontos para ouvir o sermão do nosso Senhor. Nós já falamos, domingo passado, da nossa motivação diante do sermão. Mas, meus irmãos, qual foi a motivação do nosso Senhor Jesus Cristo para poder proferir essas palavras? O que motivou ao nosso Senhor Jesus Cristo a sentar no Monte Tabor e começar a instruir, a ensinar aqueles que estavam à sua volta? O que conduziu ao Senhor Jesus Cristo a proferir as palavras tão belas, tão magníficas, ricas, e a qual nós temos tantos comentaristas que falam sobre esse texto? Quando nós olhamos, meus irmãos, para esses 3 capítulos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, o que motivou o nosso Senhor Jesus Cristo a encontrar e a proferir essas palavras? Quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 4, que nós já meditamos, diz que Jesus Cristo percorria toda a Galileia. Ele estava andando e andava e percorrendo toda a região da Galileia, e nesse momento as pessoas viam o nosso Senhor Jesus Cristo, as pessoas ouviam do nosso Senhor Jesus Cristo. Pessoas da Galileia, pessoas da Judéia, de Decápolis, de Pérea e de tantos lugares se dedicavam a ver a Jesus, a ouvir a Jesus. Homens, mulheres, crianças,
pobres, ricos, poderosos, enfermos, sadios, todos queriam ver e estar com Jesus Cristo, queriam ouvir um pouco do nosso Senhor, mas só que a Bíblia vai nos dizer mais. Além de nos dizer que esses homens e mulheres iam ao encontro de Jesus Cristo, a Bíblia nos diz que Jesus também via essas pessoas. O verso 1 começa dizendo o seguinte: vendo Jesus as multidões. Meus irmãos, as multidões daqueles que queriam ver Jesus não eram invisíveis para Jesus Cristo. O Senhor as viu, o Senhor as contemplou. O nosso Senhor Jesus Cristo olhou para cada uma daquelas pessoas. O Senhor enxergou as necessidades daquele povo. O Senhor contemplou as aflições daqueles que estavam seguindo em toda a Galileia, daqueles que estavam seguindo da Judéia, de Decápolis, de Pérea. Jesus notou aquelas pessoas, o sofrimento daquelas pessoas. O nosso Senhor Jesus Cristo percebeu a dor, o choro, a desesperança de cada um daqueles homens e mulheres que o seguiam. Essa foi, meus irmãos, a motivação do Senhor proferir o Sermão do Monte. O nosso Senhor Jesus Cristo observou que aquele povo perecia, que aquele povo estava perecendo. E em Oséias capítulo 4, verso 6, o texto vai dizer que o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. É por isso que quando Jesus viu aquela geração perecendo por um conhecimento ruim, Jesus foi motivado a ensinar aquela população. É por isso que no verso 2 do nosso texto base, vai dizer que Jesus passou a ensiná-los, que aquele povo carecia do ensinamento correto. Jesus Cristo foi motivado a ensinar, porque aquela geração estava perecendo, e Ele, como Filho de Deus, aquele que estava abrindo as boas novas, necessitava ensinar aquele povo. Meus irmãos, era necessário corrigir o ensinamento que aquele povo tinha. As escrituras foram deturpadas naquela geração, e aquele povo estava aprendendo errado. Instruções de homens entraram no povo da promessa, e o povo começou a sair da doutrina de Deus para seguir a doutrina de homens. Sinédrio, fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, zadoqueus, quantos grupos existiam naquela época. Uma gama de mestres, uma gama de escolas, uma gama de pensadores, de líderes, mas só que eles ensinavam doutrinas de homens e não doutrinas de Deus. E o povo, por causa disso, estava perecendo com aquele ensinamento. Meus irmãos, o ensinamento errado faz o homem perecer. Quando o ensinamento errado é proferido, o homem perece. Nada diferente do que acontece hoje em dia. Olha para a nossa nação, olha para o povo à nossa volta, quanto ensinamento errado, quantos ensinamentos são proferidos, e nós vemos uma nação que perece, uma nação em agonia, mergulhada em pecado, porque o ensinamento correto vem saindo das vidas das pessoas. As pessoas vêm abrindo as suas vidas para o ensinamento que mais lhe agrada, e não o ensinamento de Deus. Por isso, meus irmãos, Jesus se empenhou em ensinar aquele povo, e a nós que recebemos o Sermão do Monte, o ensinamento correto. E igreja, um dos ensinamentos que aquela geração aprendeu de mais errado, que mais era sólido dentro daquela geração,
era um ensinamento sobre o reino de Deus. Não havia um ensinamento dentro daquela geração que era mais errônea, que apontava com mais erros do que o ensinamento que toda essa gama de mestres ensinava sobre o reino de Deus. E foi justamente o primeiro ensinamento que Cristo quis ensinar no Sermão do Monte. Verso 3: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. O reino de Deus, profetizados pelos profetas, inscritos, inspirados pelo Espírito Santo nas Escrituras, era totalmente diferente daquilo que era ensinado por aquela geração. Jesus necessitava corrigir esse ensinamento, porque aquela geração aprendeu errado. E para corrigir, meus irmãos, esse ensinamento sobre o reino de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo ensinou 4 coisas sobre o reino de Deus que nós temos que estar vívido em nossa mente. A primeira coisa que Ele nos ensina sobre o reino de Deus é que o reino de Deus é um reino totalmente diferente. Quando nós olhamos para os reinos da terra e queremos comparar com o reino de Deus, é infrutífero, é um reino totalmente diferente. E todos aqueles daquela geração aprenderam errado sobre o reino de Deus. E Mateus, o evangelista Mateus, o apóstolo Mateus, teve o cuidado de substituir o termo reino de Deus por reino dos céus, porque se ele colocasse inicialmente no texto o reino de Deus, iria confundir os conceitos. O conceito errado daquela geração ia prevalecer. Ele substitui, em vez de reino de Deus, coloca o reino dos céus, para que assim possa corrigir. E mais à frente, no Evangelho, ele substitui, volta a falar sobre reino de Deus. Aquela geração acreditava no reino de Deus errado, de uma forma totalmente errônea. Aquela geração acreditava em um reino objetivo, num reino materialista. Para eles, o reino de Deus era um poder para esse tempo, para agora, para esse instante. Nesse momento que estamos aqui, para aquela geração, o reino de Deus era um poder político, um poder militar, uma realidade terrena. Eles aguardavam aquele que iria livrar aquela geração da opressão do Império Romano. Eles aguardavam o libertador da opressão romana, da opressão externa. Eles aguardavam e esperavam um descendente de Davi, que viesse na glória de Davi, que assentasse no trono em Jerusalém. Eles aguardavam um reino totalmente materialista. Eles aprenderam errado, e por isso Jesus veio, ministrou a sua palavra, ensinou as boas novas, mas eles não entenderam e crucificaram a Jesus Cristo. O reino de Deus, meus irmãos, é um reino dos céus. O reino de Deus é um reino celestial. O reino de Deus é um reino espiritual. Não pertence à esfera humana, mas mesmo assim, o reino de Deus afeta a realidade humana. Ele não está limitado à sua posição geográfica. Ele não está limitado com acidentes geográficos. Não está limitado a ter um palácio aqui na terra, ter um esteio governamental, discurso de áreas de um reino com outro, de uma terra com outra. Ela não pertence à esfera humana, não é uma emancipação política. O reino de Deus não é algo externo a nós, a qual nós temos que pegar um avião para ir até lá. Não é objetivo, no sentido de que nós temos que olhar e ver objetivamente. Não é algo mecânico, a qual nós temos que desprendermos para irmos até lá. Não é militarismo e não é materialista. O reino dos céus é interno, meus irmãos, está em nós. O reino de Deus é subjetivo,
Ele está presente no meio de todos os outros. Ele é teológico, porque é Deus que reina nesse reino. É o Filho de Deus que é o rei do reino dos céus. Ele é teleológico, ele tem uma finalidade. Ele tem a finalidade de separar o seu povo dentre outros povos. E ele é espiritual. Meus irmãos, aquela geração não entendia o reino de Deus e não é diferente da nossa época. Olhamos para as igrejas à nossa volta, para as reuniões a qual os homens procuram. Quantos se aproximam de Jesus buscando um reino materialista? Pessoas que querem buscar a bênção do Senhor, mas não o Senhor da bênção. Que querem aquilo que o Senhor pode dar e não o que o Senhor é. Quantas pessoas estão assim? Pensamentos, teologias surgem com essa concepção no meio da igreja. Temos aí a teologia da prosperidade, a teologia da autoajuda, a teologia do coaching. Quantas pessoas estão sendo engodadas por essas teologias? Teologias que surgem dentro da igreja para engrandecer o homem e diminuir o nosso Senhor Jesus Cristo. Essas pessoas começam seguindo a Jesus, começam ouvindo a Jesus, mas no final o que nós vemos são pessoas que gritam crucifique-o, que tiram da sua vida, que isolam o Senhor Jesus Cristo, porque estão aprendendo um Cristo errado, não entenderam sobre o reinado do nosso Senhor Jesus Cristo, não querem estar com Jesus Cristo. Meus irmãos, o reino dos céus é uma realidade essencialmente espiritual. Em Efésios capítulo 6, verso 12, Efésios capítulo 6, verso 12, vai dizer o seguinte: porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Nós fazemos parte de um reino que é espiritual. O reino de Deus, meus irmãos, não conduz o homem a um status de poder, mas o reino de Deus destina-se aos humildes de espírito, como diz o verso 3. Não é de poderio, é de humildade espiritual. O reino de Deus é um reino totalmente diferente daquilo que nós conhecemos sobre reino, sobre Estado, porque o reino de Deus é um reino espiritual. O reino de Deus é o reino dos céus. Meus irmãos, a segunda coisa que o nosso Senhor Jesus Cristo ensina sobre o reino de Deus é que o reino dos céus já veio. O reino dos céus já veio. Mateus capítulo 12, verso 28. A segunda coisa, o reino dos céus já veio. Mateus 12, 28 diz: se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Em Marcos capítulo 1, verso 15, o apóstolo vai dizer o seguinte: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Meus irmãos, o reino dos céus já veio, o Filho de Deus já chegou, o Filho de Deus já andou sobre a terra e o seu ministério foi exercido. Aquela geração não precisava esperar outro, não vai vir outro, não terá outro. O Filho de Deus já andou entre nós, ministrou a sua palavra, entregou a sua vida por cada um de nós. As boas novas estavam sendo anunciadas e está sendo anunciada. O convite está sendo feito. O Sermão do Monte, meus irmãos, convida o homem a fazer parte do reinado de Jesus Cristo. O reino já chegou.
A autoridade de Deus estava ali na Galileia, pregando as boas novas, estava entre eles. Deus estava verdadeiramente governando naquele lugar, Ele já veio. Meus irmãos, nós não podemos esquecer que o reino de Deus, o reino dos céus já veio, Ele está entre nós, está por dentro dessa sociedade corrupta. O reino de Deus cresce no meio dessa sociedade que está corrupta. Tudo que aquela geração aprendeu estava errado. Não virá outro, não terá outro Messias, não terá outro ungido do Senhor, não terá outro Cristo. Ele já veio, Ele já pregou, Ele já anunciou, e nós ouvimos a sua voz através das Escrituras. Todos os outros reinos que se levantarão são reinos de homens pecadores, homens falhos. Só Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, é o Filho de Deus, e Ele traz o reino dos céus até nós. Fazer parte do reino dos céus, meus irmãos, é deixar ser governado pelo Cristo. Aonde quer que Cristo seja rei, ali está o reino dos céus. Aonde Jesus Cristo reina, o reino dos céus chega. Aonde Deus governa, ali está o reinado de Jesus Cristo. O reinado de Deus já veio, está firmado, está presente, e somos convidados a fazer parte dele. Só Jesus Cristo, meus irmãos, concede fazer parte do reino dos céus. E Jesus já veio, deu a sua vida a cada um de nós, e nós estamos aqui hoje porque o sangue de Jesus Cristo foi vertido naquela cruz. Ele nos aproximou, Ele rasgou o véu, Ele nos colocou na comunhão do Deus Pai. O reino dos céus já veio. A terceira coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o reino de Deus é que o reino dos céus está vindo. O reino dos céus já veio, o reino dos céus está vindo. Lucas capítulo 17, verso 21. Lucas 17, verso 21, vai dizer o seguinte: nem dirão, ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Meus irmãos, esse versículo falado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, equivale a dizer que o reino de Deus está manifestando entre vós. O reino de Deus está manifestando entre nós. Não é geográfico, não é temporal, não é objetivo. O reino de Deus se manifesta dia a dia em nossas vidas. Dia a dia nós somos transformados, como diz 2 Coríntios capítulo 3, verso 18, como o Senhor pelo Espírito Santo, de glória em glória. Aquela geração não conseguiu entender isso. O reino de Deus se manifesta em nossas vidas. Eles viram o Filho de Deus, eles andaram com o Filho de Deus, mas não entraram no seu reino. Eles olharam para a sua nação, mas não olharam para os seus corações. Eles queriam um rei que assentasse em Jerusalém e reinasse com punhos de ferro, com autoridade e poder, mas eles não queriam que um rei sentasse nos seus corações e reinasse as suas vidas. Eles não queriam aceitar um rei nos seus corações. Meus irmãos, aonde o domínio do nosso Senhor Jesus Cristo se manifesta, ali chega o reino de Deus. Ao viciado que aceita Jesus, o reino de Deus chega até ele, sara as feridas, levanta do choro. Aquele que está perdido e aflito de coração, que aceita Jesus Cristo, o reino dos céus chega até ele.
Meus irmãos, o Sermão do Monte convida aquela geração e a nós que estamos aqui a entronizar a Jesus Cristo como Rei das nossas vidas. O reino dos céus está vindo. O reino de Deus se manifesta, meus irmãos, em todo o verdadeiro seguidor de Jesus Cristo. Em Colossenses capítulo 1, verso 13, o texto vai dizer o seguinte: e Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho de Deus. O reino dos céus, meus irmãos, é aquilo que nos controla, é aquilo que nos governa, que governa os nossos corações, que governa as nossas mentes, que governa as nossas atitudes. Nisto, meus irmãos, consiste o reino dos céus, de cada um de nós sermos governados por Jesus Cristo e não o outro. O Sermão do Monte é a perfeita representação da vida daqueles que pertencem ao reino de Deus, daqueles que são governados pelo Cristo. O Sermão do Monte é a explanação, meus irmãos, do maior mandamento que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Uma realidade espiritual que nasce em nossas vidas, nasce naqueles que aceitam Jesus Cristo. O Sermão do Monte é o fruto do Espírito amadurecido pelo Espírito Santo. O Sermão do Monte não é uma recomendação. O Sermão do Monte não diz assim: vivei dessa forma que vós se tornarão cristãos. Ele não diz isso. O Sermão do Monte não é um modo que nós deveríamos fazer para sermos cristãos. Ao contrário, o Sermão do Monte é um exemplo de ser cristão. É o modo que o cristão deveria viver. O Sermão do Monte é a forma daqueles que pertencem ao reino dos céus. Meus irmãos, o reino de Deus está em todo o verdadeiro crente que está no seio da igreja. O Sermão do Monte, ele é a vívida explanação da nossa vida, daqueles que fazem parte do reino dos céus. Crentes que possuem como modelo, como paradigma para as suas vidas, um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. A quarta e última coisa que o Senhor Jesus Cristo nos ensina sobre o reino de Deus é que o reino dos céus ainda virá. O reino dos céus já veio em Jesus Cristo. O reino está vindo dia a dia em nossos corações, nos corações dos seguidores de Jesus Cristo. Mas, meus irmãos, o reino dos céus ainda tem uma esfera escatológica, ainda tem um viés apocalíptico nos reinos dos céus. Em breve, muito em breve, ele se concretizará. Em Apocalipse, capítulo 11, verso 15, o texto diz o seguinte: o reino do mundo se tornou do nosso Senhor e do seu Cristo. Ele reinará pelos séculos dos séculos. Chegará um dia que o reino dos céus será subjetivo e objetivo. Chegará um dia que o reino dos céus será interno e externo. Chegará um dia que o reino dos céus será espiritual e material. Meus irmãos, o reino dos céus assumirá o seu aspecto físico. O reino celeste estará da sua forma plena, total, sobre o cosmos. Tudo estará sob o domínio e controle do nosso Senhor Jesus Cristo. O aspecto espiritual e o aspecto material se mesclarão. E como diz lá em Filipenses 2, verso 10 e 11, para que o nome de Jesus se dobre, que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho,
nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Meus irmãos, breve chegará o dia que o tabernáculo de Deus estará entre os homens. O reino dos céus virá. Esse dia se aproxima. O reino dos céus estará entre nós. As trombetas tocarão, os povos verão, os joelhos se dobrarão. O Senhor reinará com todo domínio e glória sobre o cosmos. Um novo céu, uma nova terra se erguerá, a nova Jerusalém descerá, adornada, ataviada, como noiva para o seu noivo. Que nós não venhamos nos enganar, que a nossa sociedade não venha trazer um engodo a cada um de nós. Esse dia se aproxima, um dia reservado para aqueles que pertencem ao reino dos céus e não a outros, regido pelos ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, aqueles que têm o Sermão do Monte como referencial em suas vidas, um dia reservado para aqueles, meus irmãos, que possuem os seus nomes escritos no livro da vida. Os cidadãos dos reinos dos céus possuem uma grande promessa, nós possuímos uma grande promessa. Acompanhe comigo, Apocalipse 21, verso 3 e verso 4. Nós temos uma grande promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, nas Escrituras. Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povo de Deus. Deus mesmo estará com eles e lhes enxugará os olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Que promessa que nós temos! Promessa reservada àqueles que são habitantes do reino dos céus, para o povo de Deus. O reino dos céus virá, e nós veremos o nosso Senhor Jesus Cristo reinando com toda a sua glória. E concluindo a mensagem dessa manhã, meus irmãos, convidando o louvor para estar aqui comigo, a motivação que o nosso Senhor Jesus Cristo teve para ministrar o Sermão do Monte foi mostrar o reino dos céus. Um reino que estava escondido por causa de doutrinas de homens. Um reino que estava escondido por causa de corações duros e corações pecadores. Mostrar no Sermão do Monte quais as características do povo que habita nesse reino. Nós temos que preparar as nossas vidas para receber o Sermão do Monte em nós. O Sermão do Monte deve germinar em cada um de nós e dar vida, produzir vida em nós. O ensinamento do Senhor Jesus Cristo deve reinar no seu povo. Somente a voz do nosso Senhor Jesus Cristo deve reinar no meio do seu povo. Por isso, meus irmãos, eu convido a cada um de nós, a cada momento, a cada pregação do Sermão do Monte, a preparar as nossas vidas para aprender do Senhor. Convido a cada um de nós que nós possamos deixar a santa voz do nosso Senhor Jesus Cristo operar em nossas vidas. Reino dos céus, o reino de Deus, meus irmãos, local aonde Jesus Cristo reina, um reino inaugurado com a vinda do Filho de Deus, um reino que é totalmente diferente da ciência humana, da concepção humana, um reino que chega a todos os corações que se abrem a Jesus Cristo, um reino que se manifestará eternamente e nós viveremos eternamente com Deus, um reino destinado para o povo de Deus, para aqueles que aceitaram o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador,
aqueles que olham com o sermão do monte com apreço. Meus irmãos, o reino de Jesus é um reino sempre eterno. Reinos se abalam, reinos ruem, muitos reinos caíram. A Síria caiu, Babilônia caiu, Pérsia caiu, os gregos caíram, Roma caiu, tantos reinos ruíram e ruirão, povos se curvam e passam, homens são derrubados e os poderosos se acabam. Mas, meus irmãos, o povo de Deus permanece firme, porque nós estamos alicerçados na rocha. Por isso a igreja do Senhor se reúne para adorá-lo. Por isso a igreja do Senhor Jesus se encontra no templo para levantar as suas vozes em adoração, para levantar as suas mãos, porque Jesus Cristo é o Rei dos Reis, porque Jesus Cristo é o Senhor dos Senhores, e Ele traz para cada um de nós um reino de misericórdia, um reino de justiça, um reino de equidade, um reino de bondade, um reino de fidelidade, um reino a cujo nosso Senhor Jesus Cristo reina e reina eternamente. E cada um de nós que estamos aqui, você que está em casa, nós fazemos parte do reinado de Jesus Cristo. Nós ouvimos a sua voz, nós seguimos os seus ensinamentos, porque, como diz o verso 3, os humildes de espírito, é deles o reino dos céus. Louvado o nome do Senhor. Vamos cantar?